manhã. Entrevista. 8h11, com muita satisfação estamos recebendo em nossos estúdios deputado federal Jefferson Campos. Bom dia, deputado. Tudo bem? Muito bom dia, Rosana, tudo bem? Muito bom dia, Kiko Pagliato, e a todos os ouvintes, a grande audiência. Ontem postamos que estaria aqui hoje, surpreendido com a grande audiência. Que legal, e a repercussão. Legal. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Olha, deputado, eu digo sempre o seguinte, o senhor está indo para o 6º mandato. Eu estava falando com o Dinho Cuevo, que é o seu chefe de gabinete, né? E a gente estava falando que dos mais antigos na Câmara dos Deputados, eu acho só a Jandira Fegali e a Erundina. O senhor é o 3º deputado com mais tempo de permanência atualmente na Câmara dos Deputados. Não é qualquer coisa, né? A gente, por isso sempre a entrevista com o senhor é muito completa. O senhor tem os detalhes daquilo que estão acontecendo, conhece as entranhas do Parlamento brasileiro. Então, é uma satisfação imensa tê-lo aqui hoje. Eu agradeço essa pontuação que você faz, né? Com muito oportunidade, e realmente é um tempo produtivo, e é um tempo quando a gente começa a olhar para trás, que nós fizemos faculdade de Direito juntos. Verdade. Em 1992, no voto de papel, eu disputei a minha primeira eleição de vereador. Naquela não fui vencedor. Depois de 96 para cá já serão, se Deus permitir, após o final desse mandato, serão 30 anos de mandato. E realmente é um tempo longo, né, produtivo, e fui eleito agora, talvez uma das melhores votações que eu tive. Mais de 155 mil votos, né? Expressiva, muito Carlos expressiva. César, minha dobrada, né? Sim. 180 mil votos. É um tempo. Ensinou esse rapaz tá ficando, né? Espertíssimo. Da hora ele tá. Mandato ele tá da hora com uma votação expressiva para a Assembleia Legislativa. Muito trabalhador, muito competente, está bem. Foi líder do Márcio França. Bem posicionado agora também no governo do Tarcísio. Sim. Muito bem posicionado, já tem sido articulador já nos primeiros dias desse governo, que também já está anunciando o seu secretariado. Então, é realmente um tempo produtivo. Agora, mais do que vaidade, isso me traz muita responsabilidade. Sim. Saber que tantas pessoas, se somarmos os votos que tive ao longo dos mandatos, é claro que muitos deles se repetiram, mas já estamos aí chegando quase a 1 milhão de pessoas. É muito. Alguns se renovam, outros se mantêm. Tem pessoas que dizem, olha, estou votando em você já há 30 anos, né? 20 e tantos anos. Então, é responsabilidade. E eu procuro sempre levar muito a sério o que estou fazendo. Eu vou pedir para o Dinho Cuevo, que está aqui acompanhando com a gente, da sua assessoria, para ele dividir para mim 144 por 15. Por favor, eu já vou explicar o que isso significa. Eu sei que o senhor gosta muito de Santa Rosália, seu escritório é na João Santos, antes era na Porfírio Loureiro, sempre 9,6. Então, 9,6 significa que encher o SIC. Tá? 9 vezes ponto 6, quase 10 vezes do SIC. Entra, lota o SIC com 15 mil pessoas. Tira, põe mais 9, 10 vezes. É verdade. É a votação do deputado Jefferson. É muita gente confiando no seu trabalho. Isso pesa, né? Pesa muito, são 621 municípios do estado onde tivemos votos, faltaram aí 24 municípios para que se complete todo o estado. Todo o estado, né? Então realmente é uma responsabilidade muito grande, como é a responsabilidade sua estar aqui informando. A vida é feita disso, né? Nós não podemos, existem 2 preços que a gente paga na vida, um preço para chegar num lugar e outro para se manter. É verdade. Às vezes a pessoa paga um preço e chega, mas manter ela difícil, para se manter é difícil. E eu vejo isso lá, às vezes eu vejo, né, deputados que chegam lá com uma votação expressiva, achando que sabe aquela vaidade, agora o povo tem que me servir, agora eu sou. E agora, quando chega esta fase aqui, que muitos estão se despedindo, né? A gente vê com tristeza. Gente, a Joyce Hasselman, ela teve mais de 1 milhão de votos e tanto, 1.200.000 e qualquer coisa. Ela foi a mais votada do parlamento, ela teve 13, 14 mil votos. Ela foi eleita por Bolsonaro e por aquela onda. O mandato dela foi Bolsonaro e depois ela basicamente traiu o Bolsonaro, né? Essa é outra coisa muito importante, você ter foco no seu eleitor, na sua base, né? Eu não posso agradar todo mundo. Mas você representa o povo. Não, eu represento uma parcela do povo. E você sabe o que aquele povo que te escolheu espera de você, né? Se eu chego lá e quero representar todas as matrizes,
eu acabo não representando ninguém. Então, quando eu tenho foco nisso, eu sei o que o meu eleitorado quer, eu sei qual é a bandeira que eu defendo. Não posso chegar lá e mudar completamente essa maneira de agir. Ser incoerente, e isso vai ter um preço, né? É o preço de estar lá, de se manter onde está, porque a gente abre mão de muitas coisas, família, ir a Brasília toda semana, terça, quarta, quinta, atender aqui no escritório. Eu estou, né, vice-presidente nacional de uma igreja também, então são 2,5 milhões de membros nesse país. Eu viajo representando às vezes, né, dentro do território nacional e até fora dele. Vamos completar 100 anos de igreja agora. A Igreja do Evangelho Quadrangular. Exatamente. E sou pastor da mesma igreja no Parque São Bento há 35 anos. Quando iniciamos a faculdade, eu também no mesmo período. O senhor tem mais tempo de igreja, de pastor, do que dentro da carreira política. E estamos lá hoje. Só no domingo são 3 reuniões que nós temos. Passam por lá mais de 1.000 pessoas e a gente se mantém lá. Quando eu me elegi a primeira vez, alguém falou: agora ele vai largar o Parque São Bento, que era então o último bairro da cidade. Era um bairro, né, na época, né, um bairro distante, carente. Ele continua no mesmo lugar, mas o progresso chegou lá. Em volta são condomínios e tudo, e a gente continua lá há 35 anos. Fiel, né, aquele compromisso. Deputado, nós vimos neste final de ano, e não dá para dizer, né, o senhor agora está no PL, mas basicamente esteve no apoio do governo Bolsonaro. E aí não dá para não questionar o senhor, até como se fosse um jornalista aqui hoje. A gente passou a ter um silêncio muito grande do presidente Bolsonaro, muitas pessoas acabaram ficando na porta dos quartéis, algumas manifestações que agora recrudesceram, mas foram grandes, representativas de interrompimento de vias no país. E aí todo esse silêncio do presidente Bolsonaro, a mudança dele está saindo devagar. Então, assim, parece que o fluxo está normal. Nós vamos ter posse? Vai ter alguma surpresa? A gente tem o que temer nesse sentido, porque esse silêncio, ele é ensurdecedor, ele fala muito alto. Podemos pensar algo nesse sentido, diferente de posse ou de algum tipo de manifestação neste dia, mesmo que a posse exista? Olha, Kiko, eu já perdi a eleição. A primeira, que eu disputei em 92. Foi no papel. Foi aquela que a gente ficava de madrugada lá no recreativo, acompanhando as mesas. Cadê meu voto? Aquele é meu voto. Isso nos dá uma sensação de vazio, de traição. A gente tinha certeza, né? Tinha candidatos como que chegavam lá de madrugada. Não, ainda tem voto para mim, vai cair voto aí. Não, já acabou, já foi. Nós jogamos um jogo onde podemos tirar o protagonismo, às vezes, do candidato ou outra coisa qualquer. Por exemplo, o Brasil contra a Croácia, houve um pênalti claríssimo, né? Sim. Aquilo, a bola resvalou na mão do zagueiro dentro da área da Croácia e o Brasil perdeu aquele jogo. É verdade. Né? Aí começaram as fake news chegar para mim, falou: vai ser anulado terça-feira, vai ser anulado o jogo do Brasil-Croácia, vai ter outro. Isso nas vésperas da decisão do Mundial, né? E alguns mandaram para mim: é verdade que o Brasil e Croácia vai ser anulado? Eu disse: não, nós jogamos, né? Nós sabíamos as regras. Eu acho que o juiz lá teve influência naquele resultado, mas nós perdemos e jogamos, e o Brasil chorou, e os jogadores tiveram que se levantar do campo depois do choro e ir para voltar para casa, né? Encarar. O juiz podia ser o Alexandre de Moraes até, né? Fazendo uma figura de linguagem, eu estou falando metaforicamente eu sei. do futebol. Né? Mas eu estou fazendo uma metáfora também. Você que está dizendo. Então, o que acontece? É difícil. Um momento como esse, quando você tem certeza da vitória, embora as pesquisas... Porque quando você também é presidente, você fica isolado um pouco, né? Você tem o sentimento de tudo que está acontecendo em volta, mas você está um pouco isolado, meio insensível. E onde você vai, as manifestações populares, carinho, milhares de pessoas, carreata, motociata, enche milhões. 7 de setembro, motociata, exatamente. Nunca se viu uma mobilização. Mais do que o seu oponente, né? Você não via adesivos ou propaganda dos oponentes, né? Muito difícil. Brasil verde e amarelo. Verde e amarelo. Aí, de repente, vem uma derrota. Apertada ainda, né? Apertada, um detalhe, algumas coisinhas antes, Roberto Jefferson, outros deputados. Sua colega atiradora. Você que está falando. Né? A Zambelli deu um show, a Zambelli. Detalhes. Ela tá meio roliça para correr a Zambelli, viu? Que é sua língua afiada? Um pouco. Então vieram detalhes e perdeu. É difícil.
quando você perde o Dini, nosso amigo, né, que foi meu assessor também, hoje é o vereador, e perdeu 2 ou 3 eleições muito bem votadas. É verdade. Ele dizia que é melhor você perder muito mesmo do que perder por pouquinho. E ele né? dizia que 2, 3 dias depois ele abria a janela da casa dele com muito cuidado e aquela vizinha, perdi meu voto de novo. Então, assimilar isso não é fácil. Há notícias, né, de que ele também passou por um momento difícil, uma enfermidade. Sim, ele teve na perna, né? Erisipela. Erisipela. Que também pode ter fundo nervoso. Exatamente, né? fundo emocional. Então, assimilar tudo isso, e paralelo a isso, há manifestações, né, para que se rompa com uma ordem institucional, com a democracia. Pessoas que estão, penso eu, legitimamente, desde que isso não comprometa a liberdade de ir e vir, estão lá fazendo a sua manifestação pessoal. Isso não recrimino, porque é um direito de cada um fazer a sua manifestação ordeiramente, como está sendo feito, diferente de alguns que invadem supermercados, de alguns que invadem terras produtivas e destroem propriedade privada. Que nós já vimos a esquerda brasileira e a extrema esquerda radical, né? Com bolos e tudo mais. Exato, né? Quem disse vamos pegar em armas se preciso for, né? Vai correr sangue na rua, isso quem disse foi Zé Dirceu, não foi nem Bolsonaro. E então, aí o Bolsonaro só liberou a arma, né, para fazer isso, né? Ele liberou a arma para que cada um se defenda, cada um que tem o direito de defender a sua propriedade e a sua pessoa. Pois é, mas um uso por bem e outro uso por mal, né? Aquela história. Nós votamos o Estatuto do Desarmamento já. O senhor usa a Bíblia para o bem. Claro. E não usa por mal. Tem gente que usa por mal, o senhor sabe disso. Exatamente. Mas até os que defendem que não deve haver as armas, eles contratam seguranças armados para sua própria proteção e segurança. Então aí já é uma outra questão da defesa pessoal. E nós vemos que assimilar esse momento, imagino eu. É mais lento para ele. Nós tivemos um jantar com ele há 2 ou 3 semanas atrás. A Zambelli até tentou conversar com ele, né? Tentou lá no canto, mas ele entrou mudo, saiu calado, só ali. Tá triste, né? Tá triste. Não, está triste, eu estaria, e penso que ele está, ele já disse isso, né? Em lives que ele, depois já da eleição, publicou, dizendo que ele estava muito triste. Porque ele é um líder, na medida em que ele fala, ele vai continuar liderando a oposição. Se vê na PEC, agora na PEC da transição, outros PEC da gastança, PEC do estouro, do roubo, enfim, tudo, né? Ele é uma liderança a ser ouvida, e se ele não usar essa liderança, ela também vai, ao longo do tempo, ela vai se desgastando. Nós vamos falar sobre isso novamente, deputado. Nós vamos tomar um café, né? Olha, a Cleusa Lopes de Almeida diz o seguinte: bom dia, amados, que grande homem de Deus e homem íntegro com seus ideais e do reino de Deus. Muito obrigado, um abraço para o senhor. Muito obrigado. Que Deus seja louvado. É isso aqui, o Kiko puxa o saco para a esquerda, tá vendo? Que o Gilson Santos está falando isso para mim. E o Mauro Tanaka: não se trata de lado, trata-se de bom senso. E isso é a opinião de todo mundo, gente. Todo mundo tem que ser ouvido. Se não for ofensivo, a gente vai colocando e filtrando todo este conteúdo, não é verdade? O Pedro me pediu um café, vou tomar um café com o deputado Jefferson Campos e a gente continua na sequência. Não saia daqui, que a gente vai saber mais detalhes de bastidores do Congresso, e pelo que ele falou, nós vamos ter posse. Né? Ele não afirmou que sim nem não, mas deixou muito claro que esse momento de tristeza em algum momento vai passar e que ele não vê nenhum ponto de gravidade ou inflexão para que não aconteça uma transição. Né? A gente sabe que tem ainda pessoas infladas e que não são infladas pelo atual presidente. Elas estão por si só aí pegando fogo, né? E aí é difícil, nem sempre a gente controla aqueles que nos apoiam na integralidade, pela própria distância, pela própria decisão pessoal. O senhor vai oferecer para quem o café? Celso, de Produtos da Padaria Real. Eu vou oferecer para toda a minha família, para a minha comunidade que nos acompanha e para todo sorocabano que, como eu, espera o melhor para o nosso estado, para o nosso país, né? E que essa situação toda se resolva, que o país continue crescendo com igualdade social, com justiça, com desenvolvimento, com empregos, com inflação baixa e com alimento na mesa neste Natal que se aproxima. Muito bem, falou o deputado Jefferson, que trouxe 35 milhões para hospitais de Sorocaba. Depois a gente vai falar disso também, tá? Ele é silencioso quanto a isso, a gente trouxe ele também para abordar este tema de recursos que vieram aí através do seu mandato, sempre muito focados para a área de saúde também, tá bom? É só 35 milhões, Alana. Você imaginou guardar isso, juntar?
Não dá, né? É isso aí para a população mais carente da cidade, que precisa e que tem no mandato do deputado Jefferson, às vezes de uma maneira muito discreta, uma participação pesada em recursos aqui para nossa Sorocaba. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Sabe quem chegou em Sorocaba? A Sorvetes e Café Bruna, com uma proposta de sorvetes e açaí a preço de fábrica, com um super desconto nos valores. Também temos a opção por quilo com diversos sabores incríveis para saborear em nossa maravilhosa loja, onde você também pode tomar um café da manhã super especial. Temos opções para veganos. Não fique de bobeira nesse calor. Corra para Sorvetes Bruna. Vem aí, Noite do Flashback com W ao vivo, dia 3 de fevereiro, às 22 horas. E a presença do DJ Vlad Mancini com as melhores dos anos 80 e 90, no Salão de Eventos do Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba. W ao vivo, para você viajar no tempo. Mais informações pelo WhatsApp 15998 175281. Apoio Instituto Homem. W ao vivo. Já ouviu falar da Trelibras? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de 10 anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço. Atendemos toda a região. Venha nos conhecer. Peça seu orçamento. WhatsApp 15 3222 2908. 3222 2908. Trelibras, da nossa empresa para a sua casa. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter. Os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para sua empresa. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Trabit, Baterias Líder, Honda Dream Japauto, City Mais Sorocaba. É sinal verde no trânsito. Na ANEP oferecemos o curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Ele é adequado para toda e qualquer pessoa que busque uma nova profissão, uma ferramenta de trabalho onde você já atua e também um processo de autoconhecimento. Para quem possui graduação, ele certifica como pós-graduação reconhecido pelo MEC. A ANEP está situada em Votorantim, São Paulo, no Centro Empresarial Bandeiras, e também possui mais de 5 polos no estado de São Paulo. Mais informações, ligue 15 3019 6403. Merry Christmas.
Aqui é o vereador Rodrigo do Treviso. Estou passando aqui para desejar para você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Queria desejar que o seu ano seja muito mais repleto do que esse ano que passou e desejar para você muita felicidade, muita paz, muita sabedoria, que a sabedoria traz prosperidade para toda a sua família e todos vocês. Mais uma vez, um Feliz Natal e um próximo Ano Novo para todos. Oito horas 31 minutos, eu repito, 8 horas e 31 minutos. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de TemMais.com, um portal que tem tudo sobre Sorocaba e região. Vem que tem mais. Muito bem, eu estou aqui com o deputado Jefferson Campos, eleito com mais de 140 mil votos para o 6º mandato à Câmara Federal. É realmente uma referência, é a pessoa que muitos novos chegam e os velhos também, se bem que ele está entre os mais velhos, chamam para ouvi-lo, né? E ele também ouve para opinar. O Jefferson é muito estratégico nesse sentido. Agora, em que pese todo esse trabalho de Câmara, eu queria focar um pouco, deputado, aquilo que o senhor acabou trazendo para nossa Sorocaba, e claro que o senhor trouxe para todo o estado, né? Para hospitais de Sorocaba foram 35 milhões para os hospitais de Sorocaba, através de emendas parlamentares, o deputado Jefferson Campos e Carlos César, garantindo recursos para Sorocaba e região, conforme abaixo. 20 milhões para a reestruturação e retomada dos atendimentos oncológicos na Santa Casa, 5 milhões para tratamento do câncer infantil no GEPAS, 2,6 milhões para cirurgias, transplantes e tratamento no BOS, 3,2 milhões para ampliação de atendimento oncológico no CHS, 450 mil para equipamento de maternidade e UTI neonatal do Hospital Santa Lucinda, 3,7 milhões para manutenção de atendimentos de saúde durante a pandemia. Aí tem 3 viaturas novas para os bombeiros, 4 milhões em equipamentos para viaturas de reforma de delegacia, sistema de vigilância eletrônica. Tem muita coisa. Para escolas, investimentos de mais de 21,5 milhões. Mas me parece que o carinho para a saúde é o grande foco do seu mandato, né? Exato. Ressaltando que aqui ao longo dos nossos mandatos, sim, tanto eu quanto o Carlos César, a saúde tem uma atenção especial. Primeiro, porque ela é prioritária, né? Uma pessoa sem saúde, ela não tem ânimo para trabalhar, para produzir, nem para viver. E a minha história se confunde muito com o tratamento ao câncer. Eu sou nascido no interior, com 13 para 14 anos, vim para Sorocaba com minha família para cuidar da mãe que tinha câncer. Uma enfermidade que hoje, uma simples cirurgia, né, um câncer de útero, se retira o útero, se descoberto precocemente. Mas há 40 e tantos anos atrás, as mulheres não tinham essa regularidade. Viemos para cá, minha mãe faleceu e vim porque os hospitais da minha região, da minha cidade, lá onde eu nasci, não tinham condições, Ourinhos, não tinham condições de tratar o câncer. Então eu fiz um voto comigo mesmo, se um dia eu tiver condições de ajudar, eu o farei. E realmente nos tornamos, né, tanto eu quanto o Carlos César, talvez os maiores destinatários de recursos para os hospitais de câncer do estado, não só de Sorocaba. Aqui o trabalho de excelência do GEPAS, a Santa Casa, o BOS, a própria prefeitura, CHS, Conjunto Hospitalar, Santa Lucina, e através da Maristela e de tantas outras que pedem recurso nesta área. Agora, tem o GRAAC, tem o AACD, tem o Hospital Arnaldo, tem o Hospital do Amor em Barretos, tem Jaú, tem Santa Casa de Franca, tem Rio Preto, tem lá em Catanduva a Fundação Padre Albino, tem Itapetininga, o Léo Orsi. Todos os municípios da nossa região já receberam em determinado momento recursos federais, que é parte da nossa função, inegavelmente. Mas como você mesmo disse ao abrir esse comentário, nós não exploramos muito este lado, né? Porque entendemos que é nossa obrigação trazê-lo. E quando a gente assim o faz, a gente está melhorando a qualidade de vida da população e também as portas abertas. Vidas, exatamente. E olha, todo dia a gente recebe esses pedidos, o que nos faz estar mais próximo do nosso eleitorado e entender a situação, né? Nós não somos aqueles que está tudo às mil maravilhas, seja quem for.
Já fui deputado com Dilma, já fui com Temer, já fui com Lula 2 vezes. Eu ia perguntar e agora isso. com Bolsonaro. Eu ia perguntar também, né? como é que é essa pegada diferente, né? A gente percebe que o presidente Lula, ele é um negociador por excelência, ele é um mestre em negociar. Bolsonaro delegou mais, escolheu bons nomes em determinadas áreas e delegou um pouco mais. Qual é a expectativa que o senhor tem e o que a gente poderia dizer? O senhor viveu um período Lula em que a economia dava de braçada, né? Depois a gente entra num período da Dilma, que no segundo mandato, então, aquele ProUni, a hora que ganhou a eleição, começou a desgraça, né? E depois uma relação ruim com o Congresso. E aí o Bolsonaro, depois Michel Temer, extremamente articulado, foi presidente da Casa Legislativa, é uma figura até hoje muito articulada. Conseguiu fazer reformas que poucos conseguiriam fazer em tão pouco tempo. Não fosse o problema de denúncias que aconteceram e depois em que foram desqualificadas, a gente teria avançado talvez em algumas reformas mais ainda, quem sabe até na reforma administrativa e na fiscal. Mas a gente percebe que o presidente Bolsonaro, quando entra no governo, antes de ter, através do PP, o seu ministro-chefe da Casa Civil, ele encontrou dificuldades na questão da articulação. E a gente vê, desde a redemocratização do país, quando a gente olha o presidente Collor, ele mal articulado, cassado. Dilma, mal articulada com as casas legislativas, foi cassada, né? E o Bolsonaro estava indo por esse caminho até realmente sentar e começar a ter uma articulação forte a partir do Ciro Nogueira na Casa Civil, que foi um grande articulador para o governo do presidente Bolsonaro. Quais as expectativas que o senhor tem com o número de ministérios sendo aumentado para poder atender nacos parlamentares? A gente percebe que o seu partido tem 99 deputados, é a maior bancada, né? Essa bancada vai estar unida, ela vai estar fazendo oposição? Como é que o senhor analisa essa linha do tempo de presidentes e, diante dessa experiência, o que o senhor espera do Lula 3? É um Lula que vem diferente do Lula 1 e 2? Olha, você praticamente já deu uma aula histórica aqui desde a primeira eleição de Lula, que eu também estou lá, desde 2002. Nós enfrentamos tudo isso e eu sempre me posicionei, sempre procurei sabedoria para votar de acordo com aquilo que a nossa população espera. Pedir água para o senhor, viu, deputado? Consegue uma água para o deputado Jefferson Campos, e outro por cafezinho, gentileza. tá muito bom esse café Excelsior aí. Se quiser outro, a gente faz muito bom, quero sim. E eu sempre procurei me posicionar de acordo com aquilo que eu entendo que é o melhor para a nossa população. Agora mesmo eu votei contra a PEC da transição por entender, né, que o valor é extrapolando, o tempo não é necessário, o aumento de ministérios não é algo bom para a nossa população. Voto contra. Votei contra algumas pautas do atual governo e também outras favoráveis ao governo anterior. Você falou da capacidade de articulação, de política, de fazer política. Isso não faz com que a gente abra mão de nenhum princípio que a gente defenda. Eu penso que o ser humano tem que ter coerência, tem que ter sabedoria, de conversar, de sentar, de falar, de dialogar. Eu dialogo com pessoas diferentes do meu pensamento e me dou muito bem. Esses ministros hoje aí que estão sendo indicados, muitos deles já foram deputados com a gente e nós temos divergência no campo das ideias. Assim como, inegavelmente, tenho já 16 anos convivi com o Bolsonaro como deputado, meu amigo, né? A gente, um relacionamento muito bom com ele, com o Eduardo, né? Com seu filho, mas chegou num outro momento em que ele foi presidente. E aí, então, a gente se afasta realmente das pessoas, né? Ou elas se afastam da gente, há 100 anos atrás, né? que com a monarquia era o governo dominante no mundo. 100 anos atrás era a monarquia, pouco mais. Hoje a monarquia é uma exceção, né? Fora a Inglaterra, que a gente conhece muito bem. Tem Dinamarca, Holanda, mas assim, com pouco porque poder. Muitas vezes faltava aos reis, né, aquela capacidade de ouvir o sentimento da sua população, daquilo que realmente, ou de pessoas confiáveis que chegavam ao lado. O poder isola muito as pessoas, né? O poder isola muito. Eu penso que sempre que alguém se aproxima e se aproxima bem e tem bons conselheiros, e olha, quando eu falo poder, eu falo até em questão municipal. Às vezes um vereador, por ter um poder, ele já se isola um pouco. Um prefeito local se isola um pouco, ele não consegue entender o sentimento da população que o elegeu e às vezes perde o mandato, né? Como nós tivemos situações muito delicadas aqui na nossa cidade. Eu procuro manter essa linha de coerência. Eu analiso o projeto,
Eu converso com os meus líderes, né? Agora há pouco tempo mesmo fui sondado por um cargo aqui no estado, conversei com meus líderes e fizemos uma avaliação que aquilo não era bom, que era melhor eu estar em Brasília representando aqueles que me enviaram do que talvez ocupar um espaço aqui no estado. É que o senhor sabe as portas que tem a bater em Brasília, exatamente, né? Então, vamos continuar nesta linha. E eu penso assim que a diferença de articulação, todos torcemos para que o Brasil vá bem. Eu não sou, como dizia o Renato Amri, nosso amigo, sim, como eu, nascido em 26 de outubro, no mesmo dia, né, meu amigo. Escorpião, gente. Escorpião. E estamos aqui orando pela vida dele também. Ele diz assim, tem gente que torce pelo Jacaré. Jacaré. Né? E eu não sou da torcida do Jacaré. Eu torço pelo país. Eu torço pela melhora na qualidade de vida das pessoas. Eu reconheço que se foi feito de bom e também sei reconhecer o que poderia ser feito de melhor. Né? E é nisso que eu pauto o meu trabalho, seja quem for o presidente. É claro, eu tenho lado, eu tenho posição, né? Eu não mudo de posição, não mudo de lado. Eu trabalhei com o Bolsonaro, é meu amigo, estou sofrendo junto com ele esse momento, mas a capacidade quando de ganha levantar... faz sofrer, né? O senhor assumir esse posicionamento agora que ele está no momento mais triste, tem ele é coragem. Meu amigo, eu estou sofrendo com ele. Michele Bolsonaro, a nossa irmã, comunga da mesma fé, penso que é uma ele pessoa, volta, né? Ele é candidato, o senhor acredita que ele tem força em se reinventar parcialmente, aguentando esse momento de dor e ser o grande líder da direita? Porque como Lula foi da esquerda, é difícil essa renovação. Ele tem um potencial político muito grande, um cacife político muito grande, né? Esse movimento pendular do poder, ora para a direita, ora para a esquerda, nós temos visto isso. Você vem pro centro, né? Você parece pro centro, o senhor é bem centro. Eu sou bem do centro. Mas esse movimento pendular e os resultados da última eleição, com 58 milhões de votos, é muito voto, faz dele o grande líder da direita. Agora, líder é feito para ser seguido, não para ser empurrado. Todo grande líder que começa a ter um posicionamento, às vezes, que precisa ser empurrado, as pessoas começam já a questionar um pouco a liderança e não existe território livre, não existe cadeira vazia. Né? Então, ele é o nosso líder hoje. A gente brincava de criança, aquele jogo de tocar música e ficar dando em volta da roda, né? Alguém vai ficar sem cadeira. Se não sentar logo, alguém ele senta. É hoje o grande líder da direita brasileira. Penso que depois desse período ele deve se posicionar. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria hoje? Estaria dizendo, olha, pessoal, passou isso, vamos nos preparar. Vou visitar este país com a caravana patriótica, vou estar aí nos grandes centros, vou fazer apoiamento aos meus candidatos a prefeito, aos meus candidatos a vereadores, vamos alimentar politicamente os nossos deputados para que eles não fiquem lá, né? Porque se a direita, se não se alimentar os deputados politicamente falando, com matérias, com posicionamento, nós estamos ficando lá num momento delicado. Isolados, né? Fizemos uma maior PEC, bancada isolada. Uma PEC agora, ainda é o governo Bolsonaro, sim, uma PEC, né, questionável nos seus valores, que já foi passada de rodão, tanto no Senado quanto na Câmara. E não houve negociação, não houve nada disso. É o posicionamento. Talvez alguns querendo agradar o novo governo, né? Mas se manteve fiel aí 160 deputados republicanos, PL. Aliás, republicanos que convidou aqui no ar, o Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos, convidou o senhor aqui para ingressar a legenda dele no ar aqui na Jovem Pan faz algum tempo. Aquele momento da escolha, você sabe muito bem, você é um estudioso político, você sabe que é um momento difícil. Muito. É um momento em que você pode perder o mandato com muito voto. Tivemos deputado do estado de São Paulo com mais de 108 mil votos, Orlando Silva. Que deve voltar agora como primeiro suplente, né? Segundo suplente, se não me engano. Ou primeiro suplente. Por isso que inclusive foi chamado ontem alguém do PCdoB para ser ministro. Exato. Né? Não, ele está na coligação do PT. Então o PT tem dois ministros, tem o Padilha e tem o ex-prefeito de São Bernardo, o Luiz Marinho. Luiz Marinho. Isso. Então são dois que subiram, deve subir Orlando Silva e Alfredinho, né? Então essa é uma composição. O senhor sabe tudo, o senhor sabe quem sai, quem não sai. Estamos olhando. E mais outros também que são deputados, né? A maioria desses ministros hoje já foram deputados com a gente. O Padilha também. Né? O Padilha também está
está assumindo aí, então deve subir também. Vou interromper. Com 108 mil votos, ele havia ficado fora pela escolha, né, do momento. Vou interromper o senhor um pouco. Eu vou fazer um convite a Thaís Romão e a nossa querida Cida Muniz, que elas devem estar atentas aqui ao que eu estou falando. Eu vou entrar para o intervalo comercial, mas nós vamos continuar essa entrevista, porque senão assim, eu não vou interromper a entrevista com o deputado Jefferson. E se vocês não forem fazê-la comigo, eu vou interromper a participação de vocês. Então eu quero fazer junto essa entrevista com o deputado Jefferson. Eu acredito que nós vamos enriquecer o conteúdo. Nós vamos para o intervalo comercial e vocês também acessam o estúdio aqui para a gente tocando essa entrevista com o deputado Jefferson. Eu quero ver quem vai apertar mais o deputado Jefferson para a gente ter informações aqui. Aproveitem, hoje é o dia, é uma enciclopédia de Brasília. A gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. 10 da manhã, as mais pedidas. Jovem Pan. Os 10 sons que bombam na Pan. E às 11 da manhã, Rock and Pop Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. A qualquer momento, a Jovem Pan invade as ruas. Invasão Jovem Pan. Prêmios e muita animação com as lindíssimas gatas da Pan. Invasão Jovem Pan. Você já tem o novo app da Pan? Baixe agora no seu smartphone e ouça a Jovem Pan em qualquer lugar do mundo. Em Brasil. App da Jovem Pan Sorocaba. Disponível para iOS e Android. Há mais de 30 anos trabalhando com lajes treliças, lajes painéis e placas duplas, com profissionais experientes e qualificados para melhor atendê-los com as melhores soluções para sua obra, com economia e segurança. Em Sorocaba, região, ligue 153237-4347. Sabe quem chegou em Sorocaba? A Sorvetes e Café Bruna, com uma proposta de sorvetes e açaí a preço de fábrica, com um super desconto nos valores. Também temos a opção por quilo com diversos sabores incríveis para saborear em nossa maravilhosa loja, onde você também pode tomar um café da manhã super especial. Temos opções tanto em sorvetes como salgados. Não fique de bobeira nesse calor. Corra para Sorvetes Bruna. Tá procurando um imóvel? Romão, Romão, Romão. Comprar, vender, alugar. Romão, Romão, Romão. Aqui seu sonho é possível. Experiência e dedicação. A sua imobiliária. Romão, Romão, Romão. Um bom negócio sempre na mão. Telefone 3388-7006 ou acesse romãoassessoriaimobiliaria.com.br. Em Sorocaba. Rádio é Jovem Pan. Quer morar com segurança e fácil acesso? Venha para o Residencial Flamboyant. Casas prontas para morar com documentação grátis. Saia já do aluguel. Últimas unidades. Localização próxima aos principais pontos da Zona Norte na Rua Jorge Ocol. Mais informações, ligue 2105-4950. Residencial Flamboyant, onde o dia fica mais bonito. Um empreendimento com a qualidade Premodiza. Premoldados.
Pessoal, eu sou o vereador Salatiel, estou aqui passando pela Jovem Pan para parabenizar a todos pelo ano que vivemos e desejar um Feliz Natal, um Santo Natal, com muita saúde, com muita paz para todos nós, Sorocaba, região, para as servidoras e servidores públicos. Informação, notícia, Rádio Jovem Pan. 8h50, eu confirmo 8h50. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Residencial Monte Rei. 2 dormitórios a 5 minutos do Campo Lim, mensais a partir de R$350. Acesse magnoconstrutora.com.br. Muito bem, nós estamos conversando com o deputado Jefferson Campos, reeleito pelo Partido Liberal, partido do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E está no seu 6º mandato, foi 2 vezes eleito vereador em Sorocaba. O 2º mandato de vereador ele não completou, saiu na metade quando elegeu-se deputado federal. Depois virou o mestre de Brasília. É o cara que mais conhece aquela esplanada de ministérios e tem um trânsito e um respeito muito silencioso. Deputado Jefferson já foi convidado algumas vezes para ocupar cargos importantes na República, mas manteve-se deputado, inclusive por discussões que teve na igreja a qual pertence e é pastor desde que chegou a Sorocaba, onde o Parque São Bento era quase vizinho, quase chegando em Porto Feliz. Era o último bairro da cidade, cheio de problemas, e lá está até hoje com a sua igreja. Então chega de Brasília muitas vezes no final de semana e tem celebrações, 3 celebrações todo domingo, quando não está viajando pelo Brasil ou fora dele, através dos pleitos que a igreja o colocam como missionário, como sacerdote, né? É um sacerdócio de vida, dedicando-se quase que à frente da sua própria vida particular. Mas eu vou dar a primeira pergunta à nossa querida Thaís Romão. A gente ia fazer hoje uma retrospectiva, mas não vai dar, nós vamos fazer com o deputado Jefferson. Não tem melhor do que essa. E é super interessante. Depois Cida Muniz também. Vamos lá. Uma vivência muito grande, quero aproveitar aqui. Primeiramente, bom dia, Kiko, Cida, deputado Jefferson, bom dia. Ouvintes. A minha primeira pergunta é, aproveitando a sua vivência política, né, e seu conhecimento dos bastidores, falando um pouquinho de São Paulo. O governo do estado, aconteceu essa mudança, agora PSDB sai de cena, tanto que não conseguiu nenhuma secretaria, não conseguiu o primeiro escalão, ficou só com o Sebrae, em São Paulo. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Agora, a gente percebe que quem está ali no domínio da situação é o Kassab, com quem o senhor teve uma relação próxima, né? No PSD, foi do presidente PSD, do partido aqui. Foi o presidente aqui em Sorocaba do partido. Eu queria ouvir um pouquinho a sua visão dessa mudança, dessa liderança do Kassab agora. O que efetivamente muda? Como que o senhor vê agora essa articulação política na mão do Kassab? Eu fui sucedido, inclusive, na presidência do PSD pelo Kiko Pagliato, aqui em Sorocaba. Mas o senhor, eu não peguei o partido, o senhor saiu do partido. Eu fui à época. Saiu, jamais. Eu fui à época dentro de um projeto. Até porque o senhor tem voto, eu não. Eu fui à época dentro de um projeto, o Kassab, deputado com a gente também, criou o partido quando prefeito de São Paulo. Eu fui, na época, o deputado mais votado do partido no Brasil, quase 170 mil votos naquela eleição. E depois, por motivos políticos e momentâneos também, eu fui para outra corrente, né? Estive em outro partido. O Kassab é um grande articulador político, é aquele que traz para ele a conversa, o resultado, e eu estou vendo já ele se movimentando, estamos vendo ele conversando com os partidos e tudo mais. A ausência do PSDB nesse momento em primeiro escalão, ela é compreensível, afinal de contas, há 28 anos nós estamos sendo governados pelo PSDB. Acertos e erros, mas eu penso que o poder, ele também vai cansando. Dizia Ulisses Guimarães, o povo cansa do político. Vai se oxidando, e o político, né? Alguns políticos cansam do povo. Então, quando chega esse momento de esgarçamento, e nós tivemos esse momento com Dória, que foi muito ruim, a atitude em forma dele, não vamos avaliar aqui o governo. Os dados, os números podem até alguns ser positivos, mas politicamente ele se esgarçou demais.
E hoje há a conversa que ele está criando um novo partido aí, né? Que está nesse plano de criar um novo partido. Mas né? quem entre, né? Porque cumprir acordo não é uma coisa muito... Lealdade não é a força então, dele. O PSDB teve a sua participação e hoje eu penso que é uma alternância. Tarcísio está compondo este grupo técnico, pelo que eu tenho visto, o empresariado dele, ou melhor, os seus secretários, um grupo muito técnico, né? Poucos políticos mesmo, talvez ali só Roberto de Lucena, né? Que foi deputado com a gente, e vai assumir o turismo, e o Derrite, né? Que é também deputado com a gente. Secretário de Segurança. Tirando isso, poucos políticos nesse primeiro escalão. Diferente, por exemplo, do governo federal, onde a gente vê lá deputados, senadores na educação, deputados de São Paulo sendo convidados, né? A Luciana, que foi presidente do PCdoB, deputada com a gente, vice-governadora. Então há um quadro mais político no cenário nacional. Talvez porque entenda, né? Não tenha essa pretensão de saber o que passa na cabeça de Lula, mas talvez porque ele entenda que o Congresso para ele é fundamental nesse momento, tanto o Senado quanto a Câmara. Arthur Lira e Pacheco, que penso que vão se reeleger, né? Tudo indica que se reelegerão, eles têm um papel fundamental nesse trabalho de apaziguamento do país e da Câmara dos Deputados. Nós sabemos o poder que tem um presidente de Câmara. Muito. De pautar um projeto como esse, às vezes, eu a princípio, quando surgiu a PEC, falei, isso não vai ser aprovado de jeito nenhum. Aí vai, justo daqui, conversa de lá, partido tal, partido B. E não estou falando de nada de fora do padrão. Do jogo político. Isso faz parte. Dizia um deputado que política é conversa. O resto é conversa. Né? Então você tem que conversar. Por isso já vem o falar. Parlamento. Né? Parlamento. Você conversa. Você é um parlamentar. Você está lá para conversar. E nessa conversa você vai ajustando e chegamos a isso. Então aqui no estado, Kassab está desempenhando esse papel fundamental. Já tem ali o Afif Domingos, que também no Sebrae teve a sua importância agora. Ali tem o Eleus Paiva, que embora não seja talvez da cota do Kassab, mas porque ele preparou o plano de governo do Tarcísio, né, como deputado, mas é PSD, né, inegavelmente. O secretário de Educação, que vem do Paraná, Ratinho Júnior, PSD, e outros mais que estão ainda, podem surgir. Então, nesse momento, ele é um papel de relevância. Mais política até do que técnico, porque ele sabe fazer isso, ele sabe conversar, ele atrai para si as conversas. Tem paciência, tem dedicação de tempo. Tem vida, tem tempo, tem um partido estruturado, nível nacional, e gostem ou não dele, é uma figura que é presente, é permanente, atende, né? Não é omisso, não foge de conversas, né? E gostem ou não do posicionamento dele, nós entendemos. Eu estive lá por 4 anos e entendo o papel político relevante que ele está prestando nesse momento. Cida Muniz. A mulher que sabe o que diz. Oi, nossa. Bem, Bom dia, Francisco. Vou fazer uma vinheta pra você. Faz isso. Cida Muniz. Eu gosto da humildade das pessoas dessa emissora. Muito modesta, né? Bom dia, deputado. Saudades, mais ou menos, que faz uns 15 dias a gente se encontrou. Bom dia, Francisco, Thaís, meu amigo Dinho Cuervo e ao Moacir, que também está aqui com a gente. Jefferson, você me fez me sentir muito velha hoje. Porque no seu primeiro mandato é que eu comecei a cobrir a Câmara Municipal de Sorocaba pelo Diário de Sorocaba. Aí depois você fez seu mandato, daí teve todo aquele rolo que você não podia assumir, que diminuiu o número de cadeiras. Quando você poderia assumir, foi lá, diplomado, tal, já estava eleito deputado. Diga uma coisa, os anos de Câmara Municipal, o que você aprendeu que você levou para o Congresso e o que você sente falta do que era trabalhar na Câmara Municipal e o que é trabalhar no Congresso? Cida, só uma pequena observação. Você tem aqui pessoas com uma riqueza histórica. São pessoas velhas. De boa memória. Desidério. Primeira entrevista que eu dei como deputado. Eu tenho um ritual no dia da eleição, geralmente é no domingo, né? Geralmente no primeiro domingo de outubro, né? Então, quando eu me elegi, eu tenho um ritual, 5 horas da tarde acaba a eleição, eu faço uma oração, vou para casa, tomo um banho e vou para a igreja, porque 6 horas é meu culto. Eu subo para pregar, geralmente, sem saber o que está acontecendo. Desligo o telefone,
Às vezes eu vejo alguém eufórico na igreja, às vezes eu vejo o pessoal meio triste e fico ali e prego. Quando eu liguei o telefone, em 2002, Desidério estava no telefone. O deputado eleito Jefferson Campos, nessa entrevista, a primeira entrevista foi Desidério. A Cida, né, essa figura que sempre estava lá cobrindo a Câmara, trabalhando com a gente, né? Você tem o Urban, também há quanto tempo, e a Thaís, agregada mais nova, mas também já está quase no jubileu de prata. Né? A Câmara, Cida, para mim, e eu respeito muito os vereadores, é a eleição mais difícil que se disputa é de vereador. Porque você disputa num universo em que você tem o vizinho, você tem no bairro, você tem na comunidade, você tem na igreja, vários candidatos, candidaturas, você tem pessoas que estão sendo atendidas. Temos vereadores aí, o vereador mais antigo, acho que é o João Donizete, né? Estamos igualados em número de mandatos porque ele ficou um mandato fora. Né? Por causa de uma condenação. Uma coisa, né? Besta, mas ele ficou fora. Então estamos igualados. E Donizete fez faculdade com a gente. Ele começou. Ele parou. Começou e sumiu. Ele parou. E foi fazer filosofia. É isso aí. Né, com a gente lá. A Câmara, todos os personagens que tem na Câmara tem em Brasília. É uma ampliação do trabalho da Câmara. Igualzinho. É um laboratório. É um laboratório. Para mim foi enriquecedor ser vereador. Oswaldo Duarte, filho presidente, e eu estava naquela mesa que construiu aquela Câmara. Está lá o nosso nome na placa. Foi enriquecedor para mim. A pessoa que entra direto no parlamento sem ter uma experiência como vereador, ele sofre um pouco. E eu falo isso do Carlos César também, né? Que quando chegou pela aqui... Câmara, como a Cida pergunta, faz com que o parlamentar tenha humildade a hora que ele chega deputado? Porque o cara fica muito voto achando que agora estou podendo aqui. Aí ele vira nada em 500 deputados. Porque você, antes de se eleger, Kiko, Cida, Thaís, você fala, você tem espaço na imprensa local, você tem espaço. Você se elegeu, você é mais um. E outro, você vai ter um minuto para falar a sua posição. A menos que você seja um líder. E mesmo o líder, ele vai falar do assunto que estamos discutindo no momento. Você está falando de PEC, eu não vou falar do outro assunto. Então lá você se iguala a todos. Você tem 1 minuto. 1 minuto para suas conclusões. Em 1 minuto você fala muito pouco. Aí vem o trabalho. Imagine o Francisco lá, em 1 minuto. Nossa, não ia... não ia ser fácil, não. Ele ia ter que pegar uma relatoria, uma presidência de comissão, uma liderança de partido, para falar bastante. Eu em silêncio sou um poeta. E aí, então, quando você se iguala no plenário, são poucos os que têm esse espaço de liderança e mesmo muitos deles não conseguem aproveitar isso. E o mundo aqui fora exige que você seja realista. Lá são pouquíssimas pessoas que assistem a TV Câmara. Né? Eu estava vendo esses dias os 10 melhores avaliados por um instituto famoso nosso de avaliação parlamentar, não se reelegeram. Não se reelegeram. Os 10 melhores avaliados. Por quê? O instituto avalia de acordo com a avaliação deles. O senhor votou isso aqui, o senhor tem 10 pontos. Tem instituto que tem a pachorra de mandar pra gente a pauta e dizer, se o senhor votar isso aqui, o senhor vai ter tantos pontos na nossa avaliação. O que vale isso? E às vezes a pessoa se fia naquilo, não. Eu tenho uma deputada aí, nossa, foi muito bem eleita, estava na direita com o Bolsonaro. Chegou lá no segundo. Ela é atiradora? Não é nem não? do estado aqui, não. Não, é de outro ela estado. atirava bem. De outro estado. Tá. Aí chegou, uns 4 anos, ela foi a melhor deputada do estado dela. Avaliada. Já nos primeiros dias ela já abandonou aquela base política, já cresceu a base, muda de cidade, muda de status, muda de família, muda de bairro. Coisa, de bairro. Chegou agora uma votação vexatória. Por quê? A conexão não é com o instituto que me avalia. É claro que é importante, eu tenho um dever também de ter um posicionamento, mas é com aquele que me elegeu. Eu não posso querer agradar todos, porque eu não vou conseguir. Difícil, igual a Cida fala, na Câmara você pode ser cobrado porque está perto do eleitor. Agora, quando você está em Brasília, você está blindado pela distância. Aquilo é uma ilha da fantasia, de terça a quinta. Há muita liberdade, você está lá, distante da sua base, distante das pessoas, né, que te elegeram, e muitos se desconectam, né? Tem muitos que vão para lá, permanecem lá, moram lá, depois vêm para cá para fazer o trabalho, né? Cada um tem a sua escolha. Mas essa conexão é importante. Muitos até casam em Brasília, né? A gente... Faz segundo casamento em Brasília. Deputado, eu quero ouvir o seguinte, eu quero saber do Pedro, se nós temos mais um intervalo comercial, eu vou fazer uma pergunta rápida e vou pedir a Cida, a Thaís, eu quero saber Supremo Tribunal Federal.
Passou da linha? Não passou da linha? Daqui a pouco com o deputado Jefferson Campos aqui no nosso estúdio. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Vem aí, Noite no Flashback com W ao vivo, dia 3 de fevereiro, às 22 horas. E a presença do DJ Vlad Mancini com as melhores dos anos 80 e 90, no Salão de Eventos do Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba. W ao vivo, para você viajar no tempo. Mais informações pelo WhatsApp 15998 175281. Apoio Instituto Homem. W ao vivo. Aonde você quer chegar? Na vida, no trabalho, na carreira, no sucesso. Deixa quase pra lá. Quase fiz, quase fez, quase fui, quase foi. O futuro é de quem se prepara. Chega de quase. Mais importante que decidir é acertar. Paulo Paiva é coach, consultor, especialista em vida, carreira e negócios. 1599692-5181. Paulo Paiva. Você sofre com algum tipo de alergia aos alimentos? Rinite, coceira nos olhos ou irritação na pele? Sente alguma reação alérgica quando está próximo aos seus pets? Atendendo adultos e crianças, a Clínica Médica Alevato possui atendimento humanizado, proporcionando a devida atenção para um diagnóstico e tratamento individualizado. Entre em contato agora mesmo. Telefone 15 991 16 8362 ou pelo site www.clinicaalevato.com.br. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. 10 da manhã, as mais pedidas. Jovem Pan. Os 10 sons que bombam na Pan. E às 11 da manhã, Rock and Pop, Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Ideal Seguros, há 28 anos oferecendo tranquilidade a você e sua família. Ei, você! Seu carro precisa de um talento especial? Vem pro Alexandre Diego Martelinho de Ouro. São 30 anos no mercado automotivo, com a mais alta excelência em seus serviços de funilaria, pintura e martelinho de ouro. A primeira unidade para segurador está na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2120. Para atendimento particular na Avenida São Paulo. Ligue 3237-5444 ou acesse alexandremartelinho.com.br. Ho Honda é na Japauto. O maior grupo de concessionárias Honda do estado de São Paulo deseja a todos os clientes e colaboradores um Feliz Natal. Que o espírito natalino reacenda mais e mais e que o bom velhinho traga boas energias e novas aventuras sob duas rodas. Feliz Natal e um próspero ano novo. São os votos de toda a equipe Japauto. Lojas na Rua 7 de Setembro, Avenida Itavuvu e no Campolim. Juntos salvamos vidas. Olá, aqui vereador Vitão do Cachorrão. Estou aqui para mandar uma mensagem especial para que Deus abençoe muito a sua vida, em especial as crianças. Quero desejar do fundo do meu coração um Feliz Natal e um próspero ano novo, muito abençoado por Deus, com muita saúde, paz, alegria e Deus no coração. Um abraço a todos, do vereador Vitão do Cachorrão.
9h09, esta meia hora da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Residencial Monte Rei, seu novo 2 dormitórios com R$13 mil de bônus. Saiba mais em magnoconstrutora.com.br. E Pré-Modiza Pré-Moldados. Isso mesmo, Pré-Modiza Pré-Moldados. Nós estamos recebendo o deputado Jefferson Campos, deputado federal, que entra agora a partir do ano que vem, em fevereiro, para o 6º mandato à Câmara Federal. Deputado do PL, partido do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu fiz uma pergunta de saída e a respeito da postura do Supremo Tribunal Federal. O senhor é advogado, tem noção do que é ser avocado, ser chamado a agir o judiciário. O senhor tem um pensamento em relação ao posicionamento do STF, do Superior Tribunal Eleitoral, enfim, o senhor tem uma análise sobre a participação ou o funcionamento da República? Ele foi muito diferente de tudo que o senhor viu até hoje ou não? É apenas uma observação porque a mídia está dando um espaço maior em relação a tudo isso? Essa é a minha pergunta, deputado Jefferson. Francisco Pagliato, como diz a Cida. Francisco Neto. Sem dúvida alguma, essa teoria que nós estudamos com o nosso saudoso Baldi, da separação dos poderes, ela é complexa. Eu entendo que nesse período que nós vivemos mais recente, no mandato de Bolsonaro, faltou um pouco de diálogo entre os poderes. Faltou muito diálogo entre os poderes. A Câmara se resolve. Hoje temos um presidente que assumiu isso, o próprio Ciro Nogueira, que assumiu essa parte política, de conversar com o poder legislativo, né? O executivo veio do presidente e o judiciário, nós ficamos um pouco sem essa interlocução. Em determinado momento foi chamado até o presidente Temer, não sei se você lembra disso, para fazer essa interlocução, né? E depois se abandonou. E eu entendo que neste momento tem sim sido cometido alguns excessos em relação à interpretação do que é ou não é uma fake news, do que é ou não é um direito parlamentar. O Congresso Nacional tem a sua culpa. Quando nós votamos a prisão de Daniel Silveira, porque a Constituição diz que o parlamentar é inviolável nas suas posições, palavras, opiniões. Eu posso responder judicialmente pelo que eu falo, mas eu não posso ser criminalizado pelo que eu falo enquanto parlamentar. E eu estou aqui na qualidade de parlamentar. Se eu ofender alguém, se eu cometer um ato ilícito aqui, eu posso ser processado, aqui em primeira instância, né? Se o juiz entender que ele não tem competência para isso, ele remete para o Supremo pelo foro privilegiado. Daniel Silveira, falou coisas com a maneira como ele fala, eu não concordo. Eu sou mais polido no falar, no me expressar. Mais político, né? Eu sou mais polido e político. Mais educado. Mas ele falou na condição de parlamentar. O Supremo se arvorou no direito de trazê-lo e prendê-lo. E mandou para a Câmara, para que a Câmara referendasse a prisão. Ali foi um momento crucial da relação com o Supremo, que não estava ainda tão esgarçado. A Câmara, não, pode prender. Né? 100 e poucos deputados, 160 deputados disseram não, a prerrogativa é nossa, traga aqui, vamos julgá-lo no Conselho de Ética, vamos ver se ele realmente cometeu excesso, pode até perder o mandato e pode até responder criminalmente, mas a Câmara não, deixa que ele seja preso. Nós abrimos mão de um direito e penso que ali o Supremo disse, olha, eles estão enfraquecidos e nós vamos tomar algumas medidas impopulares e nós estamos vendo isso. Nós temos só do PL 10 parlamentares com as redes sociais caçadas, bloqueadas. Nós temos o nosso partido com 99 deputados que foi fazer um questionamento dentro do que entendia, era despachar e dizer não, eu entendo que vocês não assistem razão. Nós sempre aprendemos que os magistrados falam nos autos, né? Não, está bloqueado o seu fundo de 1 bilhão, vocês têm uma multa de 22 milhões, se falar de novo vai mais 10 milhões por dia. Então eu entendo que há sim esses excessos. Eu entendo que foram cometidos excessos durante a eleição, que poderiam ter sido tratados de forma diferente. Agora, nós não temos muito para onde correr, porque hoje todo o recurso que você entra é no Supremo Tribunal Federal. É o órgão máximo da justiça, né? E eu espero que esse momento passe logo, que voltemos à normalidade, né? O parlamento, vou voltar, tem muita culpa disso. Nós votamos um projeto lá com aprovação maciça, 400 e tantos deputados. Aí vai um deputado e provoca o Supremo Tribunal Federal.
olha, foi aprovado com 400 votos aqui na Câmara, foi aprovado com 70 votos no Senado, mas eu entendo que pode esse projeto. Então nós provocamos muitos parlamentares, quando perdem uma votação, a primeira coisa que eles fazem é provocar o Supremo. Inclusive, né? E vão lá no Supremo. Quer dizer, nós temos que resolver o nosso problema. É o mesmo que você pegar na tua família um problema e levar para outro e dizer, ó, queria que você resolvesse o nosso problema. E eles resolvem. E nós fomos lenientes, não votamos, questão de fidelidade partidária, questão de outros tetos. E quando provocado, eles se manifestam. E ali são 11. É mais fácil conversar com 11 do que 513. E eles têm resolvido, eu entendo que muitas vezes invadindo a nossa competência. Agora, também para isso seria o diálogo. Também para isso seriam maneiras de nós entendermos esse conjunto, conversar e sim, fazer o enfrentamento político, o enfrentamento legal, porque afinal de contas o poder originário da Constituição, de constituinte, é nosso, e o poder também de emendar a Constituição é nosso. Se uma matéria for inconstitucional e nós emendarmos a Constituição, ela se torna constitucional, né? Qualquer projeto local que uma pessoa se sentir prejudicada, ela vai à justiça, que pode também, os vereadores podem fazer o projeto, mas alguém pode se sentir prejudicado e ir à justiça. Muito bem. Então, eu penso que é momento de distensionar e trazer para a realidade, porque quem sofre com isso é a ponta da linha, é a nossa população, é o nosso povo que fica nessa insegurança jurídica, essa descrença. Depois da eleição, o que me procuram? Eu vou embora do país. Viu como é que eu tiro visto para os Estados Unidos? Como é que eu vou para Portugal? Porque aumentou em muito o pedido de visto depois da eleição. Sem dúvida, aumentou muito. Por quê? As pessoas estão se sentindo desalentadas. A questão política hoje virou uma questão familiar. As pessoas estão com a família dividida. Antigamente você votava lá e ninguém sabia o voto. Hoje é online. Acabei de votar contra a PEC, meu celular já disparou de parabéns, deputado, é isso, não voto e tal. Muito bem, o senhor está me representando e tal, porque hoje a conexão é online. É rápida, é ao vivo. Eu quero passar a palavra a Thaís Romão. Aliás, até pedir para o senhor tentar responder o mais rápido possível, para responder mais, porque são 9h16, a gente termina daqui a pouco. Eu quero que eu não pergunto mais, é Cida e Thaís. Agora Cida, Thaís. Deputado, com relação a Simone Tebet, hoje haverá uma conversa entre Lula e Simone Tebet para definir o ministério. Qual a sua opinião sobre isso? Acha que a Simone vai aceitar ali um prêmio de consolação, porque o ministério que ela queria acabou, ele já anunciou o ex-governador do Piauí, Wellington Dias, e a Simone agora vai ter que aceitar o que tiver ali disponível, que seria meio ambiente ou planejamento, alguma coisa nesse cidades também. Acho que é um bom ministério das cidades, mas o senhor acha que a Simone aceita, o MDB está rachado, a Simone fica fora? Qual a sua opinião sobre? Pelo que eu li essa madrugada, ontem teve uma reunião com o Renan, com o próprio Lula, com sua coordenação política, foram oferecidos 2 ministérios ao PMDB, cidades e transportes. Para um deles o Renan Filho, exatamente, que o pai estava lá na reunião, não, põe meu filho, o Renanzinho, que foi deputado com a gente. É senador, esse menino é bom, é senador. Então acho que esse já vai lá. E o outro quer se oferecer para a Câmara, um para o Senado e um para a Câmara. Quer dizer, Simone de novo está no limbo. O MDB, que todos nós conhecemos, já disse, não, a Simone é cota do presidente. Então eles vão ter 3, não vão ter 2. Ela não tem muita saída. Ela apoiou o presidente no estado dela, que é um estado bolsonarista. Ela está enfrentando uma situação difícil. Ela mesma, uma declaração de vice, de que ela e a família estão passando muitos constrangimentos, como também a Soraya Tenicli, passando por isso, porque é um estado bolsonarista, elegeu a senadora Tereza Cristina também, e ela está passando por isso. A Soraya foi eleita pelo Bolsonaro. Exatamente. O peso do Bolsonaro. Então eu penso que ela vai aceitar sim. Não tem muito por onde correr, não. Cidades é um ministério bom, mas cidades eu acho que já vai pro Renan Filho. E transporte, um deputado, estão falando do Isnaldo Bulhões, que é o líder do governo lá. O que vai sobrar mas pra o ela? problema é que o Isnaldo é de Alagoas também. Então vai sobrar pesca para ela. Cida Muniz. Deputado, o Roberto Freitas, que é do seu grupo político, foi candidato a vice na chapa da ex-prefeita Jaqueline, Muitas vezes se falou, por que o Jefferson nunca tentou ser candidato a prefeito em Sorocaba? Já passou isso pela sua cabecinha? Olha, nós já fizemos em determinados momentos. Você da cabecinha já. Cabecinha.
Mamãe dizia que o bonezinho dava pra fazer a compra. O cara é carinhoso. Pra levar a melancia daí no faz o bonezinho. Todo político, o fato de ser candidato a prefeito dá uma projeção muito maior. Porque, como deputado, que tenho certeza que muita gente nem sabe que eu sou deputado há tanto tempo, que eu sou político há tanto tempo, nos conhece pouco. Por quê? Porque o que mais se noticia são os erros. Eu perguntei um dia para um repórter, como vocês, por que vocês falam tão pouco? Olha, tá aqui, ó, eu trago recursos para a cidade, eu tenho um posicionamento ético, eu tento ser coerente, eu sou presente. Por que não noticia? Ele falou, olha, deputado, aqui no aeroporto sobe e desce 100 aviões todo dia. Se nenhum deles derrapar, se nenhum deles cair, se nenhum deles atropelar um cachorro, não é notícia. Vamos falar o quê? Que o senhor foi para Brasília? Que o senhor apresentou o projeto? Até fala-se, né? Mas o que eu quero dizer com um sapato novo. Eu quero dizer o quê? Que as pessoas são conhecidas muito mais pelos seus erros do que pelos seus acertos. Isso é na vida. Isso é bíblico, hein? Isso é bíblico. É bíblico. Aquele goleiro que pegou em todas, mas ele levou um frango e o time perdeu. No outro dia, a manchete é essa. Falha do goleiro garante derrota. Bateu roupa. Então, nós estamos nessa caminhada e ser conhecido da população, Sorocaba é uma cidade maravilhosa, onde escolhemos para viver, é difícil. Uma eleição para prefeito nos daria essa projeção. Acontece que eu tenho um compromisso com esse eleitorado que me envia. Eu tenho 2 viés do meu mandato, 2 asas do meu avião, os princípios e os benefícios. Benefícios para os municípios, para as entidades e os princípios que eu defendo, que é a minha bandeira. Para este eleitorado, eu estar em Brasília talvez seja mais profícuo do que estar como prefeito da cidade. Relevante, inclusive. Exatamente. E às vezes você sai da prefeitura, mas a prefeitura não sai de você continua caminhando. E hoje essa judicialização de todo e qualquer processo, você acaba se prejudicando muito. Mas falou e não falou. Então. Já eu falei a minha posição. Já deu cócega de ser o candidato a prefeito. Ah, claro. Poxa, ser prefeito de uma cidade dessa, tivemos um vácuo de poder um pouco antes do Crespo, que nós estávamos caminhando com o Renato Ameli, e de repente ele nos chega e fala, olha, não vou poder ser candidato. Eu fiz uma pesquisa naquela época, vi um vácuo aqui na cidade, né? Tanto é que se elegeu um outro que não era o candidato naquele momento, e havia possibilidade real de ser prefeito, né? Claro, depois de uma disputa, né? E a gente tem essa facilidade de comunicação, de conversa, de clareza no pensamento. Mas eu penso que o projeto maior hoje que nós temos é este. E temos outros bons. Até que acabou de falar de Roberto, né? 6 anos, você falou de Roberto Freitas, né? Um grande nome, está lá em Brasília, ao lado do astronauta Marcos Pontes, né? Não sei se vai continuar como astronauta agora no Senado, né? Mas é um grande nome, presidente do Parque Tecnológico, está com a gente já há mais de 20 anos também. Muito gente boa, simpática, inteligente, né? Trabalhador. Então é um nome, né? Na política sorocabana que não pode ser desprezado. Uma grande entrada no meio do empresariado, né? Uma pessoa de bem. Então são pessoas que a gente tem ao lado da gente, o Dinho tá aí, né, com a gente há tantos anos, mais de 25 anos. Parou com o boxe voltou, já mandei voltar. O boxe já. Não, ele parou agora com o crossfit. O cross, mas tá no Gil ainda. Tá no jiu-jitsu. Diz que apagam ele rapidinho. Aqui, temos pessoas muito bem ao nosso lado, o próprio Carlos César, né? Deputado brilhante também, mas líder. Então falta vamos dizer, um vereador desse grupo aí também, não é? Nós tínhamos até a eleição passada o pastor Apolo, né? Muita gente e boa ainda também. Estamos avaliando agora para o próximo pleito. Thaís Romão. Bom, Geraldo Alckmin, vice-presidente e agora futuro ministro da Indústria. Como que é a sua relação com ele? Né? Ele foi governador de São Paulo por muito tempo. O senhor tem proximidade? Geraldo Alckmin procurou esses deputados de São Paulo para conversar, para tentar... Porque o que me parece é que, por exemplo, o Vitor Lippe tem uma proximidade grande e parece que já vota um pouco alinhado agora com o novo governo. Acho que vai ter essa proximidade e Vitor Lippe acaba ali, talvez sendo alinhado ao governo através do Geraldo Alckmin. E eu queria saber a sua posição com relação a isso. Eu nunca tive muita proximidade com o governador, a não ser o institucional, né? Nos conversamos, conhecemos, participamos de diversas reuniões, mas nunca tive essa proximidade partidária com ele. Eu nunca fui do PSDB, há 28 anos, nenhum espaço nós temos aqui, né, nesse governo que acaba de sair. Então, não vou me alinhar com ele politicamente, não é o meu perfil, né?
Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. O que for bom para o Brasil, eu entender isso, meu grupo entender isso, eu voto. O que for ruim, eu voto. O senhor acha que esse é o posicionamento do PL? A bancada deverá ter esse posicionamento? Em algumas votações até impedir, O PL será oposição ao governo. Tá. O PL será oposição. Agora, até para ser oposição, você tem que ter inteligência. Sim. Né? Você não pode ser aquela oposição burra, né? Aquela oposição que, pela origem, de onde veio? Então eu voto contra. Nasceu, eu sou contra, não, né? Eu não tenho essa posição, não. Eu quero discutir dentro do partido, da bancada. Eu sou o vice-líder já do partido, né? Na Câmara. Devo continuar no próximo mandato, para que a gente discuta caso a caso, projeto a projeto e vote de acordo com isso. Se for ruim, não tenha dúvida nenhuma, o deputado Jefferson Campos estará votando contra. E agora mais uma pergunta. Eu quero mais duas perguntas, uma da Thaís e uma da Cida. E o deputado vai responder rápido, ó, já estou pedindo aí. Né? Cida, quer fazer a próxima? Não, pode fazer você que eu não pensei. Eu fiz a última agora. Então agora por isso que eu tô falando. Então sou eu. Você já pensou? Já. Como você é rápida? Eu pensei. Salve o Corinthians. É que enquanto eu vou falando, eu vou pensando. Tem que anotar, senão a gente esquece no meio. Exatamente. Ou você tem essa proximidade com o Carlos César, né? Isso é inegável. É familiar. Uma figura que cai entre nós, eu chamo ele de 6C. O Jefferson é todo cunhado que a gente queria ter. Entendeu? Não pela irmã, mas ele elege deputado, entendeu? Brincadeira, um grande abraço para o pastor Carlos César. Porque o Carlos César é outro também que adora fugir de entrevista, não parece, né? Não, agora, o que a gente pode esperar desse mandato do Carlos César, tendo o Tarcísio de Freitas, né? Vocês alinhados, dá pra gente esperar um crescimento do Carlos César, porque ele é realmente um deputado, digo até muito parecido com você, Jefferson, que não, você falar de não aparecer, só fala de coisa ruim, mas você não vem também assim para mostrar essas coisas boas. Estava batendo o olho aqui na pauta do Francisco aqui, tanta coisa que você traz aqui para a cidade, para a região. Não falta um pouco de comunicação nessa área, tanto da sua parte como do Carlos César, de também estar mais na mídia apresentando esses resultados? Tô vendo que eu vou perder a jornalista aqui da casa. Não, pelo menos o Carlos César, o jornalista dele é magnífico, o Vinícius hoje, né? O Vinícius Castanho, corintiano roxo. Cida, você assiste razão que você está falando, porque a gente, como tu disse aqui, temos voto em 620 municípios. Comunicar com isso não é fácil. E damos emendas para mais de 400 municípios, destinamos recursos. Como eu disse, é o trabalho do benefício e dos princípios. Nós lançamos no estado, apoiados por nós, mais de 300 vereadores e elegemos mais de 150 na eleição passada. Nós gravamos vídeo para todos esses vereadores e visitamos a maioria das cidades para apoiar os nossos candidatos. O que eu disse que Bolsonaro deveria estar fazendo ou deve fazer a partir de janeiro. Eu tenho tempo, eu vou visitar, eu tenho a estrutura do partido, eu vou visitar os centros. Se ele estivesse aqui na cidade, ele causaria, sem dúvida alguma, né? Um alvoroço. Um alvoroço. A dizer aqui, olha, eu aqui apoio tem PL. Aqui tem PL, aqui tem os meus vereadores, aqui tem os meus deputados. Isso nos fortaleceria. Princípios de família. Vamos manter essa chama acesa. É o que o Trump está fazendo. E hoje Trump já está ali para voltar de novo nos Estados Unidos. O Lula, ele perdeu pro Fernando Henrique Cardoso. O que ele fez durante 4 anos? Caravana. Porque daí a imprensa é obrigada ainda a noticiar o que ele está fazendo, ele continuou na mídia. Por isso que ele conseguiu daí sair candidato, depois, é claro, sem o Fernando Henrique, né? E vencendo. Mas ele continuou na mídia. Exato, e voltando à sua palavra, é claro que às vezes a comunicação é importante. O nosso eleitor está acompanhando avidamente, estamos aqui hoje, eu tenho certeza da repercussão dessa entrevista, e outros meios mais, né? A mídia impressa hoje, sem dúvida alguma, ela está diminuindo muito. Nós fazemos a mídia digital. Nós temos aí na nossa mídia digital, tive agora durante a campanha, no mês da campanha, 1 milhão de visualizações nas minhas postagens, né? A equipe da gente postando, respondendo. Foto do deputado quando era foto de vereador ainda, só postar que era mocinho, sabe aquela foto atual, a foto, vereador. Brincadeira, Jefferson. Nem porque o veneno tá descendo. Se morder a língua, morre. Inveja mata, viu? Eu vou dizer, se abusar, ele tá mais bonito hoje. Igual você. Obrigado. Você é um cara que com o tempo te fez bem. Obrigado.
Obrigado. Thaís, a sua pergunta, a última, para a gente encerrar, a última pergunta, 9 horas e 28 passou minutos. muito rápido. Dentro do PL, deputado, vocês têm uma ideia, o senhor tem uma ideia de quem já vai sair um pouco fora dessa linha de oposição do governo? Porque isso vai acontecer naturalmente. Então, o PL hoje já está, o senhor falou, é oposição. Mas isso é difícil de segurar porque as coisas vão acontecendo, as articulações vão, eles vão sendo chamados como que vocês veem isso? O PL vai continuar unido, um bloco fechado, ou isso vai ter uma divisão, vai ter um racha? Olha, a pergunta inteligente, como todas as outras, e difícil de responder. Os novos parlamentares estão ainda tomando pé da situação. Eles estão, que mundo que eu estou entrando? Esperavam entrar com o presidente, vai ter outro. Tem as suas bases, principalmente Norte e Nordeste, precisam muito de recursos. Um grande avanço que nós tivemos foram as emendas impositivas. Sim. Antes você apresentava uma emenda, por exemplo, eu apresentei uma emenda aqui para a troca do gramado do SIC, que agora já está depositado, e por falta de tempo eleitoral, mas assim que acabar o campeonato, vamos trocar o gramado do SIC. Foi um pedido à época do Pedrinho, ele pediu, mandou ofício, falei, Pedrinho, vamos fazer. Então vem agora a situação, principalmente dos deputados do Nordeste, que vivem desse trabalho de conquistar recursos para os municípios. Mais do que legislar, essas emendas impositivas nos ajudam, porque antes era uma negociação. Deputado, tem uma matéria importante para votar, o senhor tem uma emenda lá para o município que precisa pagar, né? Estamos liberando aqui para o senhor e tal, como é que o senhor vai votar? Era uma barganha, assim, política, né? Não é o dinheiro para o parlamentar, mas para a base do parlamentar que pesa. Porque o outro parlamentar... Era uma chantagem, né? E o outro parlamentar da base está liberando 5, 10, 15, 20 e você está só no discurso. Para a esquerda, o discurso ele é mais contundente do que para a direita, né? A gente sabe disso. Então, nós, como não vivemos disso, né? Nosso trabalho é de conscientização, é de presença, é numa base consolidada, a gente tem mais liberdade para isso. Mas não há como saber hoje quais os parlamentares que vão pular. E você também tem que apoiar os seus pares, o seu partido, porque senão daqui a pouco o teu partido enfraquece e perde todo mundo. São 99, mas nós não somos maioria, nós vamos perder. Agora tivemos 164 votos. E isso tende a diminuir, porque o poder do governo... O cara está no deserto, o deputado fica no deserto, né? Ele não aguenta. O MDB já estão dando 2 ministérios, daqui a pouco o PP também já oferecido um ministério. Não sei se vai aceitar ou não. Mas a cooptação, por conta desse espaçamento que tem, é forte. Até porque todos os partidos... Eu espero que ninguém roa a corda. Né? Que ninguém largue a mão de ninguém. Eu tenho certeza. Juntos até o fim. Eu aí é milagre, né? Já tá aí é bíblico, eu não sou tão otimista assim. É milagre. Deputado porque Jefferson. Tem o preço, né? Quem larga agora lá na frente vai pagar um preço por isso também. Né? Deputado Jefferson, prazer imenso sempre falar consigo, é sempre uma aula do que está acontecendo em Brasília, o senhor passa um radar e a gente consegue sempre conhecer um pouco mais e mostrar ao ouvinte da Jovem Pan realmente um parlamentar diferenciado, consolidado, consciente, sem vaidades desnecessárias, é alguém que já realmente viveu bons e maus momentos na maior casa legislativa do país, que é a Câmara Federal. Então, muitíssimo obrigado. Não vamos deixar tanto tempo para falarmos, nem que seja por Skype, mas a gente precisa ter a posição do PL, precisa ver o que está acontecendo em Brasília através da fala dos nossos deputados. O senhor não tergiversa, o senhor vai a ponto, não se recusa, não limita nenhum tipo de pergunta. Então é sempre um prazer tê-lo aqui para a gente discutir e aprender um pouco mais sobre Brasília. Eu procuro pautar, na entrada da nossa faculdade de Direito, estava lá Clóvis Bevilacqua dizendo: eu posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até o fim o direito de dizê-lo. Voltaire, né? Voltaire. Inclusive Clóvis, mas tem tá lá do Clóvis Bevilacqua, é verdade. Vamos trazer para nós. Então, obrigado Francisco Palhato, Neto, obrigado Cida Muniz, obrigado Thaís Romão, toda a equipe da PAN que está nos acompanhando e a todos vocês que estão nos ouvindo durante entrevista longa, mas muito, muito proveitosa. Quem quiser agora continuar ouvindo o deputado, Jovem Pan Itapetininga, é só entrar no app, ele vai entrar direto aqui. Já estão me ligando já para a gente entrar na entrevista lá. Tá bom, obrigado. Gente, obrigado Thaís, obrigado Cida. Algo a falar? Sim, com certeza. Então, o Marcos Alves tem uma entrada importante para fazer daqui a pouco. Então, rapidinho, então,
desejar um Feliz Natal para toda nessa equipe. Não vou citar aí nome de ninguém para não esquecer Não ninguém. esquece de ninguém, né? Um Feliz Natal, agradecer aqui o deputado Jefferson, o meu café com o Jefferson, com o Dinho Cuervo e com o Moacir Oliveira, aí também a da assessoria. E se Deus quiser, o ano que vem a gente vai estar juntos. Vai sim, se Deus quiser. Moacir que é técnico do Galo Veterano, viu? Todo domingo tá lá no Galo Veterano. De vez em quando ainda pega no gol ainda. O problema de veterano é o seguinte, eles não têm mais preparo físico, então eles brigam, é língua. O problema deles é só ficam xingando e não conseguem chegar em tempo na bola. Eles sabem onde a bola teria que estar, aonde lançar, aonde jogar, mas não tem mais pique. Depois dos 50, então piorou. Não, eu dizia do Mocô e Abico, ele era um ponta fixo, ele ficava no meio do campo e não saía. Só ali. Muito bem, Thaís. Quero desejar também um Feliz Natal a todos os ouvintes, toda a equipe, todos que passaram por aqui também, dando entrevistas e ajudando a gente aqui a conduzir o jornal. E segunda-feira estamos aqui, né? Eu não. Você não, a Cida de férias, mas nós, né, Francisco, nós estaremos aqui. É verdade. Ó, gente, tem muitas perguntas dos ouvintes, por que o PL votou junto com o PT para colocar o Mercadante no BNDES, por que o Bolsonaro... Eu PL, votei contra. Votou contra. 142/218, que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Eu não sou de Sorocaba, sou de Araras e acompanho o trabalho tanto do deputado Jefferson e Carlos César. São admiráveis com tudo que faz. De Araras. Obrigado, pessoal de Araras. São quase 5.000 votos em Araras. É isso aí. 5.000 votos. Fala para o seu deputado sobre o... tem muita coisa aqui, gente. Pode encaminhar que a gente vai responder. Está tudo no YouTube aqui. Tem que voltar. Ele voltará, brevemente voltará. O deputado agora já vi que há animosidade de receber, nós vamos voltar mais frequentemente. Casa Nova, novos ares. Eu vou dizer o seguinte, com toda a sinceridade, o deputado Jefferson é uma das melhores fontes que se pode ter em Brasília. Se tiver qualquer coisa acontecendo lá, é o deputado da região com a maior experiência. Podemos ter os outros, a Simone que está indo, o Vitor Lippe que já está há algum tempo, mas o deputado Jefferson é sim uma pessoa que tem as portas abertas em ministérios, mesmo de oposição. Ele tem a força não só do mandato parlamentar, mas ele é uma força no Brasil, na igreja dele. E todo mundo quer a igreja dele para apoiar em todos os estados da federação. E fala muito bem dos bastidores. Fala muito bem. É uma pessoa muito correta, não precisa falar mal dos outros para falar bem dele. Então é isso aí. Exato. Vamos a um rápido intervalo comercial e nós voltamos com o Marcos Alves daqui a pouco e a nossa querida Rosana Pires. É isso. Jovem Pan, sempre à frente. Inovação constante para informar e prestar serviço. Na hora do fato, sempre Jovem Pan. Reflexo da sociedade. Credibilidade em primeiro lugar. A Jovem Pan é inoxidável. Não enferruja nunca. Rádio Jovem Pan.